Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma grande aula para vocês, uma aula do bloco de atendimento bancário, mas também que faz parte do marketing, né? Que é um assunto muito interessante, um assunto chamado de etiqueta, né? E aí, professor, nós temos aí vários conceitos de etiqueta, nós temos várias denominações de etiqueta, mas eu vou usar uma própria, minha, do professor Luiz, para poder retratar a introdução dessa aula. Gente, etiqueta, educação. A pessoa que tem etiqueta, uma pessoa educada, uma pessoa que sabe se portar, sabe se comportar, sabe se vestir, entre outras, uma pessoa educada. Professor, por que, professor, que esse assunto está sendo cobrado em concurso público? Muito simples, né? O órgão, né, e a banca examinadora quer saber se você tem aí regras básicas de educação. E eu vou dizer para vocês o seguinte, que nessa aula, é claro que o correto é que todo mundo já saiba todas essas regras de comportamento que eu vou apresentar para vocês, mas tem algumas coisas que vai te surpreender. Vem comigo, etiqueta, né? Vamos lá, pequena introdução para a galera, né? Etiqueta. Essa aqui é uma aula com muitos exercícios. Este assunto aqui é um assunto fácil, um assunto que você tem que dar prioridade, um assunto que você tem que se colocar como meta, tem que colocar meta para você. Eu não posso errar esse assunto, cara, que é um assunto muito fácil, pô. Se você errar um assunto desse, você vai se cobrar bastante. Você não pode perder pontos nesses assuntos, né? Vem comigo, etiqueta profissional. A etiqueta empresarial permite ao profissional tornar-se agradável, viver com mais segurança e espontaneidade. Ela mostra que a boa apresentação pessoal, tanto no que se refere a atitudes como o modo de se vestir, é o resultado de um balanceamento ideal entre o bom gosto e o bom senso. Olha que coisa interessante. Então, a etiqueta, né, nada mais é que um balanceamento entre o bom gosto e o bom senso. A mesma capacidade que o profissional tem para ocupar o cargo deve transparecer na sua preocupação em se autoproduzir para exercer a sua função adequadamente. Então está aí a questão da etiqueta, né? Muito interessante isso, tanto por questões aí de comportamentos e atitudes e como também a maneira de se vestir, né? E aí, professor, eu quero o conceito agora, conceito de etiqueta. Inclusive o seguinte, eu já vi várias questões de concurso sendo cobrado esse assunto aqui, exatamente com essas palavras, ou seja, aqui é estudar na fonte, cara. Então as bancas examinadoras utilizam esse texto base para a elaboração de suas provas. Vem comigo, etiqueta, conceito, oficial. É um conjunto de regras cerimoniosas. Professor, regras cerimoniosas, né? Regras de cerimônia, né? Ou seja, regras de comportamento, né? Regras de se cumprimentar as pessoas, regras de elogiar, regras de conversar, regras de você se vestir, se portar, regras de atitude, isso que vem a ser etiqueta, né? Por isso que a gente vai ter várias regras aqui, a gente vai falar várias coisas aqui importantes, né? De novo, é um conjunto de regras cerimoniosas de trato entre as pessoas e que são definidas a partir do bom senso e do bom gosto. Regra principal, gente. Etiqueta sempre vai ser definida a partir do bom senso e o bom gosto, como uma espécie de código do qual visa estabelecer convivência harmoniosa em grupo, imprescindível na vida e também do mundo dos negócios. Ser competente é primordial para ter sucesso em qualquer carreira, mas saber se portar em qualquer situação que se apresente é a mesma forma importante, né? Eu vejo muito isso, né, gente? Tem pessoas super competentes, né? Mas o cara é um chucro, né? O cara desculpa aí, o cara não conhece, ele não sabe se portar. E o que acontece quando a pessoa não sabe se portar? O que acontece quando a pessoa não sabe se portar, cara? Ela vai se diminuindo. Ela vai sendo excluída, ela não vai ser ela não é levada em consideração. Por exemplo, uma coisa que eu observo particularmente, claro que nós vamos estudar isso com mais detalhes nessa aula, é o seguinte, você está conversando com uma pessoa, tá? Vem uma terceira pessoa e interrompe a sua conversa. Gente, eu acho isso
é o cúmulo, né? Outra coisa que, uma regra que eu levo muito em consideração, você está conversando com duas pessoas, né? A pessoa fala, aí você fala, e na hora de você falar, a pessoa te interrompe, ou seja, te corta. Ok, ou seja, gente, é outra regra. Eu mesmo, o que eu faço? Eu já bloqueio a comunicação com essa pessoa, não quero mais falar, não vou conversar com quem? Com uma pessoa que só fala, não sabe ouvir, né? E nós temos que ter o quê? O canal de comunicação, apesar que o professor Luiz, eu tenho uma postura pessoal, eu costumo mais ouvir do que falar, né? Exercícios, vem comigo. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturário. No âmbito empresarial, o conjunto de regras cerimoniosas, tá, de trato entre pessoas, por meio do qual se informa aos outros que está se preparando para o convívio harmonioso do grupo e que trata também do comportamento social, é denominado, vamos lá, outra coisa, né? Então, esse aqui é o quê? Esse aqui é o conceito básico de quê? De etiqueta, tá? Etiqueta empresarial. O texto aqui contribui muito para a nossa aula, porque também como comportamento social, né? Comportamento social. O comportamento social é muito importante, gente. Olha, eu falo para você que eu vivo de educação, eu sou professor já há mais de 25 anos, lidando com alunos, com pessoas de várias formações diferentes, e infelizmente eu tenho que falar isso para vocês. O que acontece, gente? O nível educacional familiar vem diminuindo ao longo do tempo. Então vai tendo uma precarização do comportamento das pessoas, né? E, gente, de lá vem só diminuindo. Então esse negócio aqui, ó, de comportamento social, tá? As pessoas não têm, tá? Não tem. O comportamento social você tem que, é um aprendizado que você tem que adquirir. E nosso sistema formal aí familiar não está atendendo esse comportamento social. Então, essa aqui é o quê? É etiqueta empresarial. Isso justifica por que esse assunto está sendo cobrado em concurso. A banca examinadora e o órgão desejam que você tenha aí regras mínimas de comportamento social. Aparência. Tá, vamos lá. Primeira regra de comportamento social, aparência. Tá? Primeira coisa, aparência é comunicação? Você comunica com aparência? Claro, né? Se comunica com aparência, né? Eu vou falar isso, estou assistindo uma minissérie aí no Netflix, tá? Os Homens de Terno, Suits, né? Suits, né? Aí tem lá o Harvey, né? Harvey Spencer, né? E o Michael Hars, né? São os autores principais aí dessa série aí. E o Harvey Spence, ele sempre empacotadinho, com terno engomadinho, fininho, tudo alinhadinho, né? E tem uma secretária, que é a dona, né? Aí o que acontece? A dona já sabe como que o cara tá só pela cor da gravata, né? Ou seja, quando o cara, por exemplo, tá com uma cor da gravata, um azul bem clarinho, ele tá feliz, né? Ele tá feliz, ele tá alegre, tá de bem contigo, ou seja, a aparência da pessoa comunica. E esse tipo de comunicação é uma comunicação não verbal, né? Então, a aparência é uma forma de comunicação. Nós temos o quê? Dois tipos de comunicação. Tá? Temos a comunicação verbal, essa que está verbalizando aquilo que eu estou pensando, e nós temos a comunicação não verbal. Tá? Então, a aparência comunica muito. Então, por exemplo, uma pessoa sempre com cabelo cortadinho, barba feita, né? Alinhadinha, sempre higienizada, né? O que está comunicando? Ou seja, está comunicando o quê? Que a pessoa ela tem noções mínimas de higiene, ela se preocupa consigo, ela se preocupa com... A pessoa que não se preocupa consigo mesmo, cara, vai se preocupar com o quê, né? Aquelas pessoas desleixadas, né? Então é o seguinte, a aparência comunica muito, desde a cor da roupa, a forma que você corta o cabelo, que você se veste, que você se porta, é uma comunicação. E no ambiente empresarial, no ambiente de trabalho, o comportamento social, a aparência diz muito. Então, primeira informação importante sobre a aparência, né? Primeira informação importante sobre a aparência é o seguinte, né? Que a aparência é uma forma de comunicação verbal. Você passa um recado na sua aparência, só que ela não é verbalizada. Então, ela é o quê? Uma comunicação verbal. É importante estar bem vestido e preparado para situações esperadas, como também para eventuais imprevistos. Vestir-se é um estado de espírito, portanto,
Todo cuidado é pouco para que nos dias de tristeza, depressão, mau humor ou irritação não comprometam a aparência. Policia-se para não pecar e nem exagerar. Então, aparência é uma comunicação não verbal muito importante para você se portar no ambiente de trabalho, ok? Vamos lá. Banco do Brasil, Sensgran-Rio, 2015, cargo de escriturário. Roupas adequadas para o trabalho demonstram uma postura profissional no atendimento aos clientes. Por quê? De modo como o escriturário se veste, ok, né? Então vem comigo, vamos lá, de novo, ó, comando da questão, Sensgran-Rio. Roupas adequadas para o trabalho demonstram postura profissional no atendimento aos clientes, porque o modo como o escriturário se veste. Vamos lá, escriturário, o que é esse escriturário aqui? Escriturário é o cargo do concurso, né? O Banco do Brasil, Sensgran-Rio 2015. Roupas adequadas no trabalho. Roupas adequadas no trabalho, estamos cuidando de quê? Do visual do cara. Se eu estou cuidando do visual do cara, estou cuidando do quê? Da aparência. Né? Nós já estudamos que a aparência ela é fundamental na etiqueta social, na postura profissional do trabalhador. Né? Vamos lá. É um elemento de comunicação não verbal com o cliente? Gente, a aparência, as roupas, é uma comunicação não verbal? Quando você se apresenta para o cliente altamente alinhadinho, né? Agora eu fiquei sabendo que, por exemplo, que o Banco do Brasil está exigindo terno para os funcionários. Está passando o quê? Uma imagem de quê? De confiança, de profissionalismo, de respeito para o cliente. Agora o cara chega lá de camisetinha cavada e aí, meu pá, cheio de gírias, né? A aparência o quê? É uma comunicação não verbal. Inclusive na nossa aula teórica a gente fala sobre isso, né? Isso cai. A banca examinadora quer saber se você sabe que o visual, a aparência é um tipo de comunicação não verbal, faz parte da etiqueta profissional, do comportamento social. Cada evento da sociedade você tem que se portar de acordo com aquele evento, você tem que ter esse tipo de preocupação. Então já encontramos a alternativa correta, é a letra A, vem comigo. Significa um dos fatores de pré-abordagem ao correntista? Não, gente. Os fatores de pré-abordagem do correntista está lá em técnicas de vendas. É você estudar o perfil do cliente, montar uma estratégia de abordagem, é você conhecer o produto que você vai oferecer de forma mais detalhada, né? Então, isso aí que vem a ser, né? Vem comigo aqui. C. Ampliar a possibilidade de encerramento da venda? Não, pelo contrário, né? Se você está vestido aí com um visual, uma aparência adequada, você não vai ampliar, né? Você vai o quê? Você vai ampliar a possibilidade de concretização da venda. Errado, né? Oposto esse cara. Letra D. Convence o cliente em caso de alguma objeção de venda. Não tem nada a ver a aparência para você convencer. O que vai convencer com os argumentos, né? Claro que a aparência ela vai contribuir, né? Se veste, reforça os benefícios do produto para o cliente. Gente, não, o que vai reforçar os benefícios do produto do cliente são os seus argumentos e o conhecimento que você tem sobre o produto e principalmente, tá? Se você conseguir agregar valor ao produto e se o cliente identificar que vai satisfazer as suas necessidades. Isso sim vai reforçar aí a ideia de benefício, ou seja, uma questão aí bastante tranquila. Se você sabe que o visual e a aparência é um elemento de comunicação não verbal importantíssimo nas organizações, você acertou a questão, é a letra A. Ótimo, né? Vamos lá. Aparência, bacana. E aí, professor? Aí eu tenho que passar algumas dicas para vocês, né? De aparência. Puxa vida, professor, isso eu tenho que aprender para concurso, eu nunca pensei nisso, cara. Pois é, né, cara? Vivendo e aprendendo. Isso faz parte do nosso aprendizado, isso faz parte da nossa vida, né? Como eu disse para vocês, as organizações, não só as organizações bancárias, organizações públicas, privadas, todas elas, né? Todas elas. Tá certo? Elas querem o quê? Elas querem recrutar pessoas, elas querem selecionar pessoas que já têm esse conhecimento básico. Vamos lá. Primeiro, use de muito bom senso e autocrítica com relação ao vestuário e à maquiagem. Cores escuras emagrecem
e passam sobriedade e segurança. Cores claras engordam e passam descontração. Faça uma composição de equilíbrio entre os dois fatores. Cara, questão de concurso, cara. Ah, professor Luiz, por que você sempre usa preto? Porque, olha só, emagrece, né? Eu tenho aí um problema com uma balança, né? Então, eu estou tentando, né, melhorar a aparência. Então, cores escuras. Isso aqui cai em concurso, cara. Roupas discretas em cores harmoniosas. Na dúvida, opte pelo clássico. Cuidado com a moda e os modismos. Fuja a tentação do jeans, fuja a tentação do jeans, né? Escolha relógio e acessórios que complementam a roupa. Cuidado com os excessos. Gravata também é um acessório, né? Gravata também é um acessório. Evite qualquer tipo de excesso nas cores, no comportamento, na largura das roupas, na fragrância do perfume, né? E, finalmente, blazer é um coringa para homens e mulheres. Então, tá aí algumas dicas. Professor, eu quero dicas específicas para os homens. Então, vem comigo aqui. Prefira ternos escuros. Pesquise tecidos que melhor se adaptam à região e estilo pessoal. A meia é uma extensão da calça. Então, tem que ser da mesma cor da calça, viu, gente? Evite gravatas de bichinhos, de crochê ou frouxa no colarinho. Evite camisa quadriculada ou listrada, né? A barba deve ser feita todos os dias. Cuidado com a combinação calçado e calça. Prendedor de gravata está em desuso. A gravata deve chegar até a altura do cinto. É duro você fazer o nó certinho, né, para encaixar lá, né? Para a mulher, evite decotes e transparências. Prefira batom e esmalte claros e saias na altura do joelho e tailors, né? Cuidado com os babados de renda, nunca deixe o sutiã visível. Maquiagem deve ser discreta e funcional. Opte por sapatos fechados. Cuidado com o pescoço e o colo à mostra. Prefira cores discretas, sem estampas fortes. As mulheres devem sempre ter meia calça de reserva na bolsa ou na gaveta da mesa de trabalho. Bolsas pequenas mostram maior refinamento e delicadeza. E, finalmente, uma aparência fina e agradável depende de higiene, vestuário, detalhes ou acessórios, perfume, pintura, bijuterias, etc. É uma boa postura, né? Uma boa postura. Bacana, pessoal. Ó, eu estou ministrando essa aula aqui porque eu soube já, claro, já fiz, mas eu sou um cara bastante técnico, né? Então eu procurei fazer a leitura, que eu não sou aí um especialista em modas, mas esses assuntos que eu acabei de passar para vocês são aqueles que são cobrados em prova. Vem comigo, vamos fazer um exercício para você fixar o conteúdo. Sabesp FCC 2018, cargo de assistente administrativo. Considere as afirmações abaixo. A primeira impressão é que fica. Seja cordial e prestativo, saiba ouvir e falar na hora certa, né? Olha aí, questão de etiqueta, né? Exatamente isso, né? E a aparência, ela está intimamente vinculada a isso, né, cara? A primeira impressão é que fica. Seja cordial e prestativo, saiba ouvir e falar na hora certa, ou seja, educação, comportamento social. Tá? Não é só o vestuário, a vestimenta, as roupas que você veste, é comportamento, seja cordial, saiba cumprimentar, saiba retribuir, seja prestativo, saiba ouvir e falar na hora certa, né? Por quê? O cliente observa a vestimenta, correto? Por isso é recomendável roupas discretas, decotes e cores berrantes, entre outros erros, devem ser evitados sob a pena de perder a seriedade. Ou seja, a alternativa primeira está correta. E a alternativa segunda também diz respeito exatamente o quê? Diz respeito ao vestuário, às vestimentas. Aqui, ó, decotes e cores berrantes, dentre outros erros, devem ser evitados sob a pena de perder a seriedade. Ok, por quê? A seriedade. Se você está lá todo coloridão lá, o cara, para pôr fé em você, por segurança, vai demorar um pouco, né? Não é assim que funciona? Essa aí é o comportamento social.
Tá? Mas eu, particularmente, eu não ligo muito para o que a pessoa está vestindo, não. Eu já sou um cara mais pragmático, né? Eu gosto de testar, mas cada um aqui diz o manual de etiquetas, né? Vamos lá. As duas afirmações são verdadeiras, correto? A segunda justifica a primeira? Não, né? A primeira impressão é que fica, né? Seja cordial, prestativo, sabe ouvir e falar. O cliente observa a vestimenta, correto? A primeira impressão. Por isso é recomendável roupa discreta, ok. Decote, ou seja, não, né? Assim, não tem nada, não tem nada a ver. Aqui só falou de roupa, né? Lá falou de saber ouvir, falar, se portar. Então, assim, não totalmente a segunda justifica a primeira. B, as duas afirmativas são verdadeiras, correto? E a segunda não... Opa, desculpa aí, não, aqui, são verdadeiras. E a segunda não justifica a primeira, né? O que está dizendo aqui? Que você sempre tem que ser... O cliente sempre observa o quê? A vestimenta. Não na primeira impressão, mas também em outras também. Então, está correta a letra B, né? C, a primeira afirmação é verdadeira, correto. A segunda é falsa, as duas são verdadeiras. Então, já temos aí, ó. Então, nós temos aí o gabarito, é a letra B. Puxa vida, professor, essas coisas caem em concurso, cara. Cai. E por isso que eu digo, você não pode errar essas questões. Isso aqui é ponto dado, de graça, da banca. Você tem que aproveitar essas oportunidades. Continuar. Banco do Brasil, CESP 2009, cargo de escriturário. Olha quanto tempo esse assunto é cobrado em prova. A etiqueta empresarial no que tange ao mundo de vestir pressupõe que o funcionário acompanhe todas as tendências de moda e vista-se de modo a demonstrar que a organização está atualizada nesse respeito, né? E aí, professor? Cara, se for uma agência de modas, tudo bem. Agora, em via geral, a regra está errada. O que diz no manual de etiqueta, cara? Que é para você evitar modismos, não é isso? Você tem que buscar sempre o tradicional, roupas mais sérias, né? A etiqueta empresarial no que tange o modo de vestir pressupõe que o funcionário acompanhe. Não tem, o cara tem que ser autêntico, não tem nada disso de acompanhar todas. Olha aqui a palavra mágica, todas, né? Todas, né? As tendências de moda. Está errado. Vestir-se de modo a demonstrar que a organização está atualizada nesse aspecto. Não tem nada a ver. A organização está vinculada. Então, o erro fatal da questão está aqui, todas, né? E aqui não é só teoria, eu tenho que ensinar você a fazer questões. Toda vez que tem nunca, todas, né? Sempre, não, né? Você tem que prestar muita atenção, porque ali deve ser o objeto do erro da questão. Então, questão alternativa errada. Alternativa errada, né? Vamos lá, continuando. Professor, e aí, professor? Cara, etiqueta profissional, né? Você tem uma postura profissional adequada? Então, o que acontece? A etiqueta profissional, ela também é um assunto que está relacionado a isso, é a postura profissional. Postura, como se portar no ambiente de trabalho. Então, o professor fez uma pesquisa aí com base nas provas de concurso, e eu separei para vocês aqueles comportamentos sociais mais cobrados na prova e os comportamentos que você tem a obrigação de saber para fazer qualquer prova de concurso, entendeu? Então vamos lá, vamos ler comportamento e postura profissional. Vem comigo, o que esse cara é? O comportamento e postura profissional revelam sua personalidade. Portanto, vale lembrar que para cada ocasião e ambiente existe uma forma ideal para o comportamento. Então, o comportamento que deve ter. Não é a roupa que nos faz mais ou menos jovens, mas sim o dinamismo e otimismo que trazemos em nós. Uma pessoa vestida com simplicidade, de acordo com a sua idade e o seu tipo físico, torna-se sempre agradável de ser vista. Também os gestos, o olhar, o porte, o andar, a voz, a dicção, a cultura geral constituem fatores importantes para a valorização das pessoas. Ok, bacana. Então, primeira regra de comportamento, regra de atitude. Vem comigo aqui. 1. Esteja atento e seja cordial com todos. Afinal, somos todos iguais e merecemos respeito, né? Então é o seguinte, em uma conversa, você sempre tem que estar o quê?
atento à conversa. Você tem que ser, sempre tem que ser o quê? Cordial. Você não pode ter comportamento defensivo, né? Né? O que acontece? Comportamento defensivo. Está conversando com a pessoa olha para você e fala assim, cara, você não está sendo cordial. Tudo bem, o não verbal. E com palavras também, né? Ou sim, que eu posso ajudar, né? 2. Conheça os usos e costumes de cada local e preste atenção aos detalhes. Na dúvida, observe primeiro e pergunte depois. Nunca trate de assuntos particulares próximo a clientes. Olha só, né? Coisa importante, né? Nunca trate de assuntos particulares próximo a clientes. Lembre-se de que cada cargo ou função demanda algumas posturas e responsabilidades diferentes. Nunca reclame ou fale mal da empresa em que trabalha perto de clientes e fornecedores. Questão aqui de educação, cara, né? E outra coisa, isso aqui você passa uma mensagem muito negativa de sua pessoa, né? Pô, o ganha-pão do cara é a empresa, né, cara? E o cara fica falando mal da empresa, na própria empresa, para os seus clientes e fornecedores, né? Rapaz, você tem a sua opinião pessoal, guarde para si ou fale com as pessoas adequadas, né? Tá certo? Não é você estar punindo a empresa, você está se autopunindo aqui. Preste atenção nisso, hein? Pegadinha de concurso. Evite sempre chegar e não cumprimentar. Então, regra geral, cumprimentar as pessoas. Ler enquanto outros estão conversando, né? Ler enquanto os outros estão conversando. Conversar enquanto os outros estão lendo, né? Evite, né? Então, o que acontece? Evite chegar e não cumprimentar. O outro. A pessoa está conversando com você, sei lá, lendo. Não pode, tá? É falta de educação. Você não está tendo postura adequada, você não está tendo um comportamento social adequado. Outro, conversar enquanto os outros estão lendo. Todo mundo está lendo na biblioteca, tá? E você lá, o maior papo, cara, conversando no celular ainda, né? Então está errado, não pode isso. Evite sempre dar gargalhadas ruidosas, né? Cara, isso aqui é muita falta de educação, cara. Cara, a mulher vai lá e dá aquela gargalhada, cara. Dá vontade de rir, mas é verdade. Evite sempre criticar alguém na frente dos outros. Muito cuidado, cara. Você deve elogiar as pessoas na frente dos outros e sempre criticar mais reservadamente, né? Evite sempre falar mal de uma pessoa ausente. É muito importante. Evite sempre cortar unhas na presença de outras pessoas, né? Olha aí, né? Cortar unhas na presença de outras pessoas. Aí eu vi uma passagem nessa minissérie do Netflix que eu estou vendo, né? O Lois, né? Ele tem um cortador de unha, cara. Cara mal educado, né? Vamos continuar aqui. Evite sempre deixar um convidado sem lugar para se sentar, né? Sempre se preocupa se os convidados vão sentar, né? Evite sempre tocar numa obra de arte sem estar autorizado, né? Evite sempre não expressar gratidão ao receber um presente. Evite sempre rir dos erros alheios. Evite sempre começar a comer logo depois de sentar à mesa. Evite sempre não retribuir um sorriso e evite sempre não agradecer um elogio. Então aqui, posturas que nós devemos evitar no ambiente social, no ambiente de trabalho. Ah, professor, parece tudo básico, cara. Isso aqui cai em concurso, cara. Então você não pode ser surpreendido na hora da prova. No ambiente de trabalho, deixe o ambiente de trabalho organizado, limpo, arejado, claro e acolhedor. A primeira impressão que as pessoas têm ao entrar em qualquer local é muito importante. Por isso, cuide da aparência. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês, desde 2010 até a presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste e entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na LA Concurso. E claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza,
olhando olho no olho. Aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Tá? Um curso super atualizado, ponto a ponto do edital. Pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor, que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência. 10 parcelinhas de R$ 25 é esse investimento que no primeiro, primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário e isso me habilitou a ser professor de carreiras conhecimentos bancários aqui da Lá Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, né, nós daqui na Lá Concursos, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na Lá Concursos você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, tá? De eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na Lá Concursos.